Meus irmãos, graça e paz, que Deus possa te abençoar nesse dia. É uma manhã muito especial, onde nós temos o privilégio de louvar ao Senhor Todo-Poderoso, agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem feito com a nossa vida. Para nós é um prazer muito grande ter você junto conosco, para juntos meditarmos na Palavra de Deus nessa manhã. Uma manhã de domingo, uma manhã abençoada, um sol abençoado sobre a nossa vida. Louvamos sempre a Deus porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. E isso é o dom que nós temos, é o dom da vida, sobre todos nós, no nome de Jesus. Mas, querido, eu quero fazer um agradecimento aos irmãos, que têm sempre nos acompanhado, tem sempre aí nos ajudado nessa grande obra, mas tudo isso é para a glória e para a honra do nosso Deus. É que nós sempre temos o prazer de estar ministrando a palavra para os irmãos, sabendo e crendo que Deus está no controle de tudo. Ainda estamos vivendo com essa pandemia, mas nós queremos continuar orando ao Senhor, pedir a Ele para que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde em todo momento, em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, eu vou deixar os irmãos ainda, enquanto nós estamos aqui conversando um pouquinho, agradecer aos irmãos que já estão entrando aí, agradecer a nossa irmã Luana, a minha irmã Thaís lá de Santa Margarida, que Deus possa abençoar. Eu vou dando um tempinho para você, algumas pessoas irem entrando aí, e você faz aí, vai enviando para outras pessoas, para que elas possam nessa manhã meditar na palavra de Deus junto conosco. Vamos meditar juntos, vamos entender qual é o plano de Deus, o que é que Deus tem para nós nessa manhã. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra e creio que Deus Ele há de falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? É um tempinho que nós vamos aqui deixando para você, enviando para outras pessoas, para meditar junto na palavra de Deus. Vai enviando aí para outras pessoas, para que mais pessoas também possam receber nessa manhã a palavra do Senhor. Amém? É uma devocional, é um momento que nós vamos meditar rapidamente na palavra de Deus, mas nós não podemos deixar de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. É um privilégio muito grande para mim saber que você já está aí conosco para meditarmos a palavra de Deus. Amém? Nossa irmã Michele, Deus abençoe, Michele. No nome de Jesus Cristo, Deus possa abençoar a sua vida também. E graças damos, queridos, por tudo que Deus tem feito em nossa vida, e cremos que Deus Ele tem muita coisa para fazer sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Olha, deixa eu dar um aviso muito importante, lembrando aos irmãos que nessa noite ainda nós teremos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus poderoso. Amém? É um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estaremos ministrando louvores, pregando a palavra de Deus. É um culto evangelístico. E gostaria que você fizesse parte desse culto conosco nessa noite. Participe mais uma vez. Esteja junto conosco ali para meditarmos a palavra de Deus, cultuarmos ao Senhor, porque é muito importante. A todos nós que ainda estamos um pouco impedidos de sair de nossa casa, nós ainda precisamos ter dentro de nós esse desejo de adorar, esse desejo de cultuar ao Senhor. Independente da forma que nós estivermos, nós precisamos entender que Deus tem planos para a nossa vida. Entender de que o Senhor Ele ainda precisa ser adorado, independente da situação, independente das circunstâncias que estivermos passando. Deus precisa continuar sendo adorado ainda na sua casa. Amém? Então nessa noite convide pessoas, convide a sua família, reúna todo mundo, É um momento especial, esse é o momento que nós precisamos estar junto com a nossa família para meditarmos na palavra de Deus, Então reúna a sua família nessa noite, não deixa ninguém de fora não assista pelo celular sozinho não, junte, reúna a sua família, você que é pai, você que é mãe, chama seus filhos, você que é filho, chama também o seu pai, para que ele possa, pai, vamos assistir juntos a palavra de Deus essa noite, vamos cultuar a Deus juntos,
Então não assista sozinho, não, reúna a sua família para cultuarmos a Deus nessa noite em nome de Jesus. Amém? É esse o recado que eu tenho que deixar para você. Lembrando também que no terceiro domingo, aliás, será no próximo domingo mesmo, será realizado o segundo batismo no Ministério Batista do Calvário. Segundo batismo no Ministério Batista do Calvário. Graças a Deus, nós já temos algumas bênçãos já para passar pelas águas. Louvado seja Deus. O mundo está paralisado, ainda algumas pessoas estão paradas, as igrejas estão fechadas, mas a obra de Deus, ela precisa continuar, Mas nós louvamos a Deus porque o Senhor ainda tem abrido os olhos de muitas pessoas para que elas possam entender que nessa terra nós não podemos viver sem a glória e sem a presença de Deus. Louvado seja Deus por isso, porque algumas pessoas estão tomando a decisão em um momento como esse, um momento de crise, um momento de pandemia, em que muitas pessoas parece que o mundo vai acabar, mas na verdade Deus está nos mostrando que nós precisamos nos aproximar mais dele. É o momento de nós aproximarmos mais de Deus e não nos afastar. Amém? Então vamos nos alegrar diante de Deus, vamos buscar a cada dia a face do nosso Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Amém? Louvado seja o Senhor por tudo isso. Queridos, nós temos uma palavra para meditar nessa manhã. Eu gostaria que você que está aí na sua casa, nós vamos meditar juntos nesse momento. Abra a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 30. É uma palavra para a nossa meditação nessa manhã, em nome de Jesus. Primeiro Samuel, capítulo de número 30. Nós vamos ler somente o versículo 8, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 30, e somente o versículo 8, para a glória e para a honra do nosso Deus poderoso. Amém? Vamos meditar e vamos ver o que é que Deus tem para nós. Enquanto isso, continue aí enviando para outras pessoas, até mesmo para os irmãos da igreja. Fala para eles, o pastor está pregando lá. Vamos meditar na palavra de Deus juntos. Então chame outros irmãos da igreja aí que talvez estejam dormindo, Então nós precisamos despertar esses que ainda dormem. Desperta, ó tu que dormes. Amém? Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 30, no versículo de número 8. A palavra de Deus, querido, ela há de nos ensinar nesta manhã alguns propósitos, alguns discernimentos que nós precisamos ter mediante a palavra de Deus. E que você possa meditar nessa manhã naquilo que o Senhor tem a falar ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? É uma palavra abençoada para nós essa manhã. Mas a palavra de Deus, ela nos diz assim, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número capítulo 30, a partir do versículo de número 8, onde a palavra de Deus, ela nos diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Eu quero ler mais uma vez esse versículo. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus essa manhã para que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amado Deus e poderoso Pai,
Em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor nesta manhã, uma manhã especial, uma manhã abençoada, em que muitos de nós, ó Deus, tivemos o privilégio de ter uma noite tranquila, uma noite serena, e queremos, ó Deus, louvar ao Senhor por tudo isso. Agradecer ao Senhor, meu Pai, por esta manhã, em que o sol está sobre nossas cabeças. Queremos louvar ao Senhor, meu Pai, porque a noite que nós tivemos, enquanto nós dormíamos, o Senhor guerreava por nós. Queremos louvar ao Senhor, meu Pai, porque durante a noite o Senhor guardava a nossa vida, o Senhor guardava o nosso sono. Quero, meu Deus, em nome de Jesus, também agradecer por cada irmão que está nesta manhã, desde já nos acompanhando, nos assistindo, querendo, ó Deus, pedir sempre que a graça do Senhor possa ser derramada sobre a vida deles, em nome de Jesus. Meu Deus, que a Tua palavra venha trazer ao nosso coração um discernimento daquilo que o Senhor pretende, daquilo que o Senhor espera de nós, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu peço que esta palavra venha a ser trabalhada em nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, pedindo sempre, meu Deus, que o Senhor possa me usar, que eu possa ser, meu Pai, um canal de bênção para os meus irmãos nesta manhã, e que a Tua misericórdia seja sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Queridos, deixa eu falar o tema para você nessa manhã. O tema é menos choro e mais atitude. Amém? Menos choro e mais atitude. Esse é o tema desta manhã. Mas tem dias, querido, que nós levantamos e a nossa pergunta que fazemos a Deus é: como que será o meu dia? Você já fez essa pergunta para Deus? Senhor, como que vai ser o meu dia? Será o que o Senhor preparou para mim nesse dia? Mas também tem hora que a gente, no momento que nós também vamos deitar, quando nós vamos descansar, colocar a nossa cabeça no travesseiro, nós também fazemos praticamente a mesma pergunta: Senhor, como que vai ser o meu dia de amanhã? O que o Senhor preparou para o meu dia? O que o Senhor vai preparar para mim quando eu despertar do sono? O que o Senhor tem preparado para mim, para que quando eu levantar, começar a fazer as atividades diárias, o que o Senhor tem para mim? São algumas perguntas que nós fazemos para Deus. Na verdade, nenhum de nós queremos perder oportunidades. Nem eu e nem você queremos perder as oportunidades. Só que tem uma coisa: nós precisamos analisar os fatos. Precisamos entender se esta oportunidade que nós recebemos, ela vem de Deus. Precisamos entender se essa oportunidade é Deus que está abrindo uma porta. Precisamos entender se esta oportunidade, ela vai nos aproximar mais de Deus ou ela vai nos afastar mais de Deus. Precisamos analisar tudo isso. Mas de fato nenhum de nós, nem eu e nem você, queremos perder as oportunidades que vêm sobre nós. Só que na verdade, eu quero fazer para você pelo menos 5 perguntas, como que eu gosto de fazer perguntas durante a ministração. Mas essas perguntas, querido, é para nós examinarmos, fazer uma análise da nossa vida, para entender se Deus, Ele tem preparado coisas grandes para mim. E eu quero fazer então para você algumas perguntas, e você vai meditando no decorrer da pregação. Vai meditando nessas perguntas. Analise comigo as perguntas que eu quero fazer para você. Eu fiz 5 perguntas. Eu selecionei 5 perguntas para que você possa guardar no seu coração e você meditar em cada uma delas. Primeira pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã é: quantas perguntas nós fazemos a Deus e esperamos a resposta? Essa é a primeira pergunta. Quantas perguntas nós fazemos para Deus e esperamos a resposta de Deus? Segunda pergunta: será que nós estamos sempre preparados para as respostas que Deus pode nos dar?
Estamos sempre preparados para a resposta que vem de Deus? Terceira pergunta: e se Deus falar assim? Hein? E se Deus falar assim? Quarta pergunta: e se Deus falar não? Agora eu quero fazer para você a quinta pergunta. Qual é a nossa reação na hora da dificuldade? Qual é a minha e a sua reação na hora da dificuldade? Eu fiz para você essas perguntas para você se colocar na situação de Davi. Davi estava passando por uma situação difícil. E essa situação, Davi precisava ouvir a voz de Deus. Preste muito bem atenção. Davi precisava ouvir a voz de Deus mediante a situação em que ele estava passando. Mas nesse tempo aqui, Davi ainda não era rei. Davi ainda não foi levantado como rei de Israel. O que na verdade, o que o texto mostra para nós é que Davi, ele estava liderando centenas de homens. E esses homens, na verdade, eram homens que foram encontrados lá na caverna de Adulão. Lá em 1 Samuel, capítulo 22, você vai encontrar a situação desses homens. Esses homens estavam endividados, estavam entristecidos, estavam preocupados com suas famílias, não tinham para onde ir. Esses homens estavam refugiados ali na caverna de Adulão. E Davi, quando ele foge da presença de Saul para não ser morto, Davi também se esconde na caverna de Adulão. E ali Davi encontra esses homens. E desde aquele tempo Davi já tinha um espírito de liderança. Davi tinha sobre ele um entendimento de como liderar um povo, de como liderar homens. E esses homens, na verdade, foram subjugados, ou seja, foram subornados, eles foram liderados sobre Davi. E o que nós entendemos é que esses homens agora abraçaram a causa com Davi. Onde Davi estava, esses homens estavam juntos. A peleja que Davi entrava, esses homens também entravam. Onde Davi colocava os seus pés, esses homens também colocavam. Agora o que nós entendemos é que Davi começou a liderar esses homens. E esses homens começaram também a entender os propósitos de Deus na vida de Davi. Mas nem todos. Nem todos entenderam os propósitos de Deus na vida de Davi. Agora medita comigo. O texto que nós estamos lendo aqui, 1 Samuel capítulo 30, vai mostrar para nós que é o momento em que Davi está voltando para Ziclag. Isso o próprio texto mostra para nós no início do capítulo 30. Davi está voltando para Ziclag. Depois de 3 dias que Davi está retornando para Ziclag, e isso foi por recomendação do rei Aquis, porque houve um momento aqui no capítulo 29, em que os filisteus começaram a desconfiar de Davi, sabendo quem ele era. Mas o rei Aquis, ele dá uma recomendação para Davi: Davi, é melhor que você deixe esse povo de lado. Davi não mistura com os filisteus nesse momento não, porque vai dar errado, vai dar confusão. Então deixa os filisteus e vai para outros lugares. E a Bíblia diz para nós que os filisteus foram para um rumo e Davi foi para outro com o seu povo. E Davi então ele retorna para Ziclag. Depois de 3 dias, Davi ele chega até essa cidade e ele se depara com uma situação que não foi uma situação agradável. Não foi uma situação agradável. A situação em que Davi ele depara foi com a cidade queimada, totalmente saqueada. Levaram todos os despojos de Davi e também dos homens que estavam ali. Não somente isso, agora levaram também as mulheres de Davi, Ainoã e também Abigail. Levaram também as mulheres desses homens.
Levaram só as mulheres, pastor? Não, senhora. Não, senhor. Não levaram somente essas coisas. Levaram também seus filhos e também suas filhas. Só que não foi para ser mortos, foi para ser escravizados. Agora o texto diz para nós que os homens que estavam com Davi choraram amargamente. Olha o versículo de número 4 do capítulo 30, como diz para nós: então Davi e o povo que se achava com eles ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Porém, o texto mostra para nós que no versículo 7, Davi, ele fez diferente. Davi se reanimou no Senhor. Davi procurou fazer diferente diante de Deus. Olha o que o texto diz para nós no versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Queridos, quando nós analisamos esse texto, nós estamos vendo duas situações. Uma situação em que a terra de Ziclag foi totalmente destruída. Uma outra situação em que os homens se desesperaram. A situação que aqueles homens se depararam foi catastrófica. Eles olharam, observaram que a cidade foi totalmente destruída. E que também os seus filhos, suas mulheres, foram todos levados em cativeiro. E aquela situação trouxe sobre aqueles homens um grande desespero. E esse desespero tomou conta deles, que eles começaram a querer apedrejar Davi, porque Davi estava sob liderança deles. Eles acharam que Davi era culpado daquela situação. Só que tem uma coisa, e eu encontro aqui uma verdade. Sempre quando nós depararmos com uma situação, e entenda muito bem isso que eu vou te dizer, entenda muito bem, sempre quando nós depararmos com alguma dificuldade, em que você se desesperar, preste bem atenção nisso, nem sempre Deus vai se comover com suas lágrimas. Nem sempre Deus vai se comover com suas lágrimas. Porque você observe muito bem, o texto está dizendo para nós que esses homens choraram amargamente. Só que Davi ele fez diferente. Davi, ele se reanimou no Senhor. E é essa forma, querido, que eu quero deixar para você nessa manhã. Existe um momento que pode ser que eu e você vamos passar por uma situação parecida com a de Davi, parecendo ser impossível de reverter aquela situação, porque vai aparecer oportunidades, vai aparecer momentos na minha e na sua vida que você vai precisar ter cautela. Você vai precisar ouvir a voz de Deus antes de você começar a chorar e arrancar os cabelos. Vai aparecer situações na minha e na sua vida que nós vamos precisar analisar o fato, meditar primeiro, antes de nós começarmos a chorar, a desesperar, porque nós precisamos entender se Deus está no controle, se essa situação foi Deus que permitiu. E se essa oportunidade que talvez nós recebemos, se Deus está no controle, para nós depois não ficarmos desesperados lá na frente. Existem momentos em que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E isso é todo momento, na verdade. Ouvir a voz de Deus. Davi fez isso. Os homens se desesperaram, mas Davi fez diferente. Ele se reanimou no Senhor. A crise que muitas pessoas estão passando por aí, tem muita gente chorando até agora. Tem muita gente desesperada com a situação. Pastor, mas eu sou proibido de chorar? Você não é proibido de chorar, não. De forma alguma. Você não é proibido e nunca será proibido de chorar diante de uma dificuldade. Só que tem uma coisa. As suas atitudes falam muito mais alto
do que as suas lágrimas. As suas atitudes falam muito mais alto do que as suas lágrimas. Por quê? Geralmente, querido, quando nós estamos diante de uma situação difícil, nós precisamos ter atitude. E nós ficamos a noite inteira chorando, a noite inteira derramando lágrimas, somente não adianta. Existem momentos da nossa vida que nós precisamos ter mais atitude. Como assim, pastor? O que o senhor quer me falar? Que atitudes são essas? São atitudes com jejum, com oração, com busca na madrugada, subida no monte, descida no monte, falando com Deus na rua, falando com Deus dentro de casa, falando com Deus no trabalho. Isso são atitudes, queridos. São atitudes. E quando nós só ficamos, ai Senhor Jesus, ai me ajuda, o que vai ser da minha vida? Isso não adianta na maioria das vezes, querido. O que adianta é você arregaçar suas camisas e começar a trabalhar, a exercer, a fazer o melhor para Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo. É isso que nós precisamos entender, que Deus, Ele espera de nós a atitude. Deus espera de mim e Ele espera de você a atitude. Quem na Bíblia, pastor, que o Senhor pode falar para mim, que chorou, mas quando tomou atitude, Deus, Ele atendeu a sua oração? Ana. Observe o que a Bíblia fala para nós lá em 1 Samuel. Em 1 Samuel, a Bíblia diz para nós que essa mulher chamada Ana era uma mulher que vivia entristecida, porque vivia sofrendo abusos, sofrendo afrontas de uma mulher chamada Penina. E a Bíblia diz para nós que houve um momento que ela chorava. Senhor, me dá um filho. Ai, a Penina está me maltratando. Penina está falando mal de mim. Penina está dizendo que eu não tenho filhos. Penina tem mais filhos do que eu não tenho nenhum. E Penina tem um monte, tem uma perrada de meninos junto com ela. Senhor, e Ana chorava. Só que a partir do momento em que Ana, ela fez um propósito com Deus, propósito se chama atitude. A Bíblia diz para nós que Ana, ela fez uma oração a Deus. Ana fez uma oração a Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor ouvir a voz da tua serva, e atender a oração da tua serva, e me conceder um filho, esse filho não ficará comigo, esse filho ficará com o Senhor. O Senhor vai me entregar esse filho, mas eu vou devolver ao Senhor. Olha a atitude de Ana. Olha a atitude de Ana. Deixa eu dizer uma coisa. Tem coisas que Deus dá para nós, mas não é para ficar com nós. Tem coisas que Deus dá para mim, Deus dá para você, mas não é para ficar nem comigo e nem com você. É para ficar na mão de Deus. Então tem situações que Deus cria para nós tomarmos certas atitudes. O que eu entendo é que a partir do momento em que Ana tomou essa atitude, entendo eu que quando Ana tomou essa atitude, fazendo um voto com o Senhor, esse voto prevaleceu diante de Deus, e foi esse voto que mexeu no coração de Deus. Falou: a partir de agora eu atendo a sua oração. Foi o momento em que Ana, ela falou: Senhor, esse filho não vai ficar comigo se o Senhor me der. Esse filho eu vou devolver ao Senhor. Ele vai trabalhar para o Senhor. Ele vai morar na tua casa. Eu não quero esse filho para ficar agarrado na barra da minha saia, não. Eu quero esse filho para trabalhar na obra do Senhor. Olha a atitude de uma mulher que clamou a Deus por um filho, mas que não iria ficar com esse filho. Mas isso se chama uma atitude. A atitude de quem tem perseverança diante de uma oração. A atitude de quem pode passar por certas dificuldades, mas busca a presença de Deus. Agora, voltando para Davi, a Bíblia mostra para nós que Davi, então, ele tomou uma atitude. Davi não ficou chorando com aqueles homens. Aqueles homens desesperaram, e o texto mostra para nós que eles choraram
amargamente, até não ter mais força para chorar. E tem noite que tem pessoas que choram de verdade. E como choram? Pastor, eu sou proibido de chorar? É claro que não, vou voltar a te dizer isso. Você não é proibido de chorar não, querido. Você nunca vai ser proibido de chorar diante de uma dificuldade. Até eu posso chorar. Até eu posso chorar diante de uma dificuldade. Porque a gente sabe que não é fácil encarar esse tipo de coisa. Não é fácil. Só que Deus, querido, Ele olha para nossas atitudes. É isso que eu quero mostrar para você. Deus, Ele observa as nossas atitudes. Porque nós podemos chorar a noite inteira. Podemos ficar chorando a madrugada inteira. Mas Deus espera de nós atitude. Pastor, por que o Senhor quer falar para mim que Deus, Ele olha mais as minhas atitudes do que as minhas lágrimas? Olha o que Deus fala para nós, lá em Jeremias, capítulo de número, deixa eu olhar para você aqui direitinho. Jeremias, capítulo de número 31, olha o que ele diz para nós. O próprio Deus fala assim para o povo de Israel. O povo de Israel estava em cativeiro, estava um povo abandonado lá na Babilônia, mas Deus tinha um plano. E o povo de Israel vivia chorando, vivia se lamentando. Olha os salmos, olha o salmo de Asaf, olha o salmo 42, olha o salmo em que aqueles homens estavam presos lá em cativeiro, estavam lá na Babilônia, e eles lamentavam, querendo voltar para Jerusalém. Só que olha o que Deus diz para nós aqui em Jeremias. Jeremias capítulo de número 31, no versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz, reprime o teu choro e as tuas lágrimas dos teus olhos. Olha o que Deus está dizendo: para de chorar, para de se lamentar, para de ficar pelos cantos chorando. Olha o que Deus está dizendo, querido. Ele continua dizendo assim: diz o Senhor, pois os teus filhos... Eu vou voltar novamente só para você entender. Eu vou voltar aqui no versículo 16. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, pois há recompensa para as tuas obras. Ou seja, a recompensa não é no teu choro, a recompensa, querida, é nas tuas atitudes. A recompensa naquilo que nós fazemos diante de Deus são as nossas atitudes, são as obras que nós representamos diante de Deus. Deus está dizendo assim: reprime a tua voz de choro e as tuas lágrimas, as lágrimas dos teus olhos, porque nelas não há recompensa. A recompensa onde? A recompensa para as tuas obras. São essas recompensas que nós recebemos de Deus quando nós tomamos certas atitudes diante do Senhor. Então, querido, o que a Bíblia mostra para nós é menos choro e mais atitude. Não pare, não fique chorando somente pelos cantos, pensando na situação que você talvez esteja passando, pensando talvez como que vai ser meu dia de amanhã. Eu não sei se eu vou ter um emprego, eu não sei se a porta estará aberta para eu trabalhar. Como que eu vou fazer? Eu não estou conseguindo sair de casa por causa dessa pandemia. Querido, Deus espera de nós atitude. Como é que nós vamos ficar tomando atitude nesse momento de pandemia? Orando, consagrando a nossa vida em casa, pedindo a Deus: Senhor, se eu tenho misericórdia desse povo, abençoa para que esse tempo que nós estamos passando longe da tua casa seja um momento para nós tomarmos uma certa atitude, tomar um compromisso diante de Deus. Esse é o momento, querido, que nós estamos passando, para nós tomarmos uma atitude, nós firmarmos uma aliança com Deus, firmar o nosso compromisso com Deus. Por isso que eu estou dizendo para você, e pode aparecer oportunidades que você vai precisar consultar a Deus. Consultar a Deus. Consulte ao Senhor antes de você tomar qualquer decisão. Consulte a Deus. Olha, essas atitudes, queridos, ela vai mostrar para você lá na frente que vale a pena. Vale a pena você tomar atitude diante de Deus. E como que vale a pena? Só que você precisa entender
e compreender alguns conceitos. Eu quero deixar para você aqui pelo menos 3 conselhos nessa manhã. 3 conselhos eu quero deixar para você se reanimar no Senhor. Esses conselhos podem te ajudar muito na caminhada. Primeiro conselho que eu quero deixar para você: consulte a Deus e conte a sua necessidade para Ele. É necessário que você consulte a Deus antes de tomar qualquer decisão e conte a sua necessidade para Ele. Davi consultou a Deus. Olha o versículo que nós lemos no início. O versículo 8 do capítulo 30 de 1 Samuel diz assim: e consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o banco, alcançá-lo-ei? Davi não saía de casa sem orar a Deus. Davi não dava um passo sequer sem pedir a Deus uma luz. Davi, ele não entrava numa guerra sem perguntar a Deus primeiro se Deus era com ele. Por isso que Davi não tinha medo quando ele ia enfrentar o inimigo, porque ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. E quando surgem algumas oportunidades para a nossa vida, querido, nós precisamos consultar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa: na maioria das vezes, quando as pessoas me procuram, elas falam assim: pastor, eu consegui uma oportunidade para isso, para essa área. Pastor, eu consegui uma oportunidade para essa outra área. Pastor, eu consegui um trabalho para trabalhar em tal setor. Pastor, eu consegui uma bolsa para estudar em tal lugar. Pastor, eu estou namorando com uma pessoa. Na maioria das vezes eu falo para elas assim: ore a Deus, ou seja, consulte a Deus primeiro, para saber se esta oportunidade que estão te dando, ela vem de Deus. Para saber se essa oportunidade é Deus que está dando, se essa porta é Deus que está abrindo, ou se tudo isso é uma forma de te afastar de Deus. Entenderam? Então, procure analisar muito bem. Consulte a Deus, querido, consulta mesmo. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, consulte a Deus. Apresenta para Ele mesmo a sua necessidade. Senhor, a minha necessidade é essa. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me ajude. Então, consulte a Deus. Apresenta para Ele as suas necessidades, para que Ele possa te responder. Mas eu quero deixar com você o segundo conselho. Primeiro eu disse para você consultar a Deus. O segundo conselho é: espere a resposta de Deus também. Tem pessoas que perguntam a Deus, mas não esperam a resposta vinda de Deus. Aí tomam atitude de qualquer forma. E lá na frente vão perguntar: por que está acontecendo tudo isso comigo? Mas infelizmente porque não souberam esperar a resposta de Deus. Não entenderam o propósito de Deus. Davi, ele consultou a Deus, mas Davi também esperou a resposta de Deus. E qual foi a resposta que o texto mostra para nós que Davi recebeu de Deus? Olha a resposta de Deus, ainda no mesmo versículo. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Olha a resposta de Deus, foi uma resposta positiva. Deus falou assim: vai, Davi, pode ir na certeza de que eu estou no controle, de que você vai conseguir libertar aquelas pessoas que foram cativas. Vai, Davi, porque aquelas pessoas você vai libertar elas novamente. Vai, Davi, porque com certeza você vai conseguir alcançar aquele bando. Queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Sabe o que é ouvir a voz de Deus? Ter discernimento. Senhor, fala comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo, porque o teu servo ouve. Olha o que Samuel disse um dia. Samuel ainda era criança. E a Bíblia diz para nós que quando Deus chamou Samuel, a Bíblia diz para nós que Samuel, ele disse assim: eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Então, querido, ouça sempre a voz de Deus.
Não saia de casa sem consultar a Deus primeiro. Não receba uma oportunidade na sua vida sem que Deus lhe dê a resposta. Aguarde a resposta vinda de Deus. Ouça primeiro aquilo que Deus tem para falar para você. Olha, a oportunidade que você vai receber é essa. Mas nessa oportunidade vai acontecer isso, e isso, e isso, e isso. Deus ele pode falar para você assim: olha, a porta que se abriu, ela é assim, assim, assim e assim. Está me entendendo? Olha, o namorado que você arrumou, ele é assim, assim, assim e assim. A namorada que você arrumou, ela é assim, assim, assim e assim. Ouça primeiro o que Deus tem a falar com você. Não tome atitude antes, sem que Deus te dê a resposta. Davi ele consultou a Deus, mas ele esperou a resposta de Deus. Então nunca, querido, nunca faça nada sem primeiro ouvir a voz de Deus. Agora eu quero deixar para você também o terceiro conselho. O terceiro conselho é ter fé que a resposta de Deus, ela é fiel. Nós precisamos ter fé quando Deus responder, independente da resposta de Deus. Independente da resposta de Deus, tenha certeza de que a resposta de Deus, ela é fiel. A resposta de Deus, querido, ela nunca volta vazia. Há um texto que eu gosto muito e muitos irmãos sabem. Muitos irmãos sabem desse versículo que eu gosto muito. Eu tomo ele para a minha vida, e se você quiser tomar para a sua vida, você pode. Eu nunca vou cansar. A pastora vai falar de novo esse versículo. É um versículo que eu amo, eu tomo para a minha vida, e se você quiser tomar para a sua vida, pode tomar com certeza. Provérbios 16, versículo 1, que o coração do homem ele pode fazer planos, mas a última palavra ela vem da boca de Deus. Eu não me canso de dizer esse versículo, porque é a pura verdade. Eu posso fazer planos, qualquer ser humano desse mundo pode fazer planos, mas nenhum deles poderá ser maior do que o plano que Deus tem. Nenhum homem nessa terra possa fazer algo sem que Deus permita. Eu posso planejar qualquer coisa ao longo da minha vida, mas eu sei que lá no final a última resposta virá da boca de Deus. Então observe bem, querido. Observe e entenda se o plano ele vem de Deus. Se a porta que se abriu, ela vem de Deus. Se as oportunidades que você tem recebido, ela vem de Deus. Para que quando alguma dificuldade vier, você não fique chorando, mas que você tome atitude diante dele. Menos choro e mais atitude é o que Deus espera de nós. Menos choro e mais atitude é o que o Senhor quer que eu e você façamos. Chorar demais não adianta. Agora, a atitude, querida, é diferente. A atitude diante de Deus é diferente. É muito diferente. Quando você arregaça a camisa, você começa a trabalhar para Deus, é diferente, porque você está tendo atitude. Então, o terceiro conselho que eu deixo para você: tenha certeza de que a resposta de Deus, ela é fiel. Olha o que a Bíblia diz para nós aqui, ainda no capítulo 30, no versículo 18 ao versículo 20. Diz assim: assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gados, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Olha como que Deus ele permaneceu com sua palavra diante de Davi. A palavra de Deus, querido, ela é sempre fiel. Deus ele não volta atrás com sua palavra quando ele determina algo para a sua vida. Quando Deus determina a bênção para você, é para você.
Quando Deus determina que que a porta se abriu para você, é porque ela vai se abrir. Quando Deus diz que a oportunidade é Ele quem deu, é porque é Ele que deu. Só que quando você consulta Deus, quando você espera a resposta de Deus, e quando Deus responde, tenha certeza de que a resposta de Deus, ela é fiel. Deus, Ele manteve com sua fidelidade para com Davi. Quando Ele disse aqui, quando Deus então responde para Davi: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Olha a resposta de Deus aqui no versículo 18 ao versículo 20. A Bíblia diz para nós que Davi, ele conseguiu resgatar tudo aquilo que ele perdeu. Perdeu suas esposas, perdeu os filhos. Os homens também resgataram a sua família. Então é isso que nós precisamos entender, que a resposta de Deus, ela é sempre fiel. Os seus sonhos, querido, não podem ser frustrados pelo medo. Nós não podemos ter a nossa vida totalmente tomada por causa de algo que o mundo possa tentar nos obstruir. Nós precisamos entender que nós precisamos sim orar a Deus, falar: Senhor, o Senhor me ajuda nessa área, o Senhor me ajuda nessa peleja. Eu quero aguardar no Senhor a tua resposta, para que o Senhor possa me dar discernimento para enfrentar essa dificuldade. Por isso que muitas pessoas não estão tendo sabedoria para lidar com dificuldade, porque deixaram de consultar a Deus primeiro. Estão ultrapassando, Estão fazendo, como diz aquele ditado, passando com o carro na frente do boi. Isso não existe, querido. Deus precisa nos guiar. O Espírito de Deus precisa nos dar sabedoria para que nós possamos tomar as atitudes certas, tomar as decisões certas em nossa vida, para que lá na frente não haja frustrações. Davi não passou ele passou por um momento difícil no início, mas Deus ajudou Davi nessa grande caminhada. Que Deus lhe possa te ajudar nessa caminhada que você está tomando, nessa oportunidade que talvez você recebeu, mas que em todo momento, se porventura você passar por alguma dificuldade, não fique chorando não. Tome atitude diante de Deus, e Deus vai te dar a resposta certa. Se reanime no Senhor, querido. Se reanime em Deus, e tenha certeza de que o Senhor, Ele vai te ajudar nessa grande batalha, em nome de Jesus. Entenda de que o Senhor, Ele tem preparado grandes coisas para nós, para mim e para você. Deus, Ele tem preparado, eu tenho certeza disso. Só que nós precisamos ouvir a voz dele, ter discernimento, para que nós possamos entender de que o Senhor, Ele tem preparado e que Ele é fiel na sua palavra. Então absorva tudo aquilo que Deus tem a falar com você. Quando você se colocar de joelhos e orar a Deus pedindo ao Senhor uma resposta, não saia andando sem ouvir a resposta de Deus, não. Senhor, essa oportunidade é o Senhor que está me dando mesmo? Senhor, é o Senhor que está abrindo essa porta mesmo? Será que lá na frente, meu Deus, quando eu passar por dificuldade, se eu passar por alguma dificuldade, o Senhor pode me ajudar? É confiar, querido, é consultar ao Senhor. Consulta Ele primeiro. Não faça nada sem a resposta de Deus. Mas também, quando você passar por certa dificuldade, não fica chorando só pelos cantos. Não fica se lamentando pela dificuldade, pela crise. Não fica se lamentando, não. Mas procure ter atitude diante de Deus. Comece a orar. Pague um preço, querido. Faça um voto com Deus. Senhor, estou fazendo um voto com o Senhor aqui. Seja dizimando, seja ofertando na vida de alguém. Seja você pagando um preço na madrugada. Eu não sei qual é a atitude que você vai ter diante de Deus. Mas tome uma atitude diante do Senhor para que Ele possa se agradar. Eu não sei se você vai ter que subir no monte todos os dias, eu não sei. É Deus quem vai te dar direção para isso. Eu não sei se você vai ter que levantar todas as madrugadas, às 3 horas, para você receber uma resposta de Deus, eu não sei. Mas Deus espera que você tome uma atitude. É uma atitude. Simplesmente você ficar chorando, não adianta. Não vai adiantar.
O povo de Israel chorou, sim, mas Deus disse para eles: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, pois há recompensa para as tuas obras, ou seja, a recompensa é para as minhas atitudes. E nem sempre Deus vai se comover com as lágrimas que eu derramar diante dele. Nem sempre. Isso me faz lembrar através do testemunho que Ana deu. Ana, voltando em Ana, ela chorou muito diante de Deus, mas quando ela fez um voto, o Senhor se agradou, foi do voto de Ana. Então guarde essa palavra no seu coração. Chore menos, tome mais atitudes, para que Deus possa se agradar e trazer uma resposta conforme a vontade dele para a sua vida. Oportunidade sempre vem, mas busca o Senhor para saber se a oportunidade ela vem de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, e eu quero agradecer a você que permaneceu conosco aí até agora, no nome de Jesus. Nossa irmã Elisa, que chegou aí, nossa irmã Michele, nosso irmão Fábio, todos os irmãos que já são da igreja, muito obrigado. Não quero citar o nome de todos, para eu não esquecer o nome de alguém, mas que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus Cristo. E todos aqueles também que talvez estejam nos assistindo, que não são da igreja, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, que eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, meu Pai, pela tua misericórdia, pela tua recompensa, que vem sempre sobre a nossa vida. Meu Deus, sobre essa palavra que foi mencionada aqui nessa noite, nessa manhã, que o Senhor, meu Pai, possa nos ensinar a tomar atitudes, a ouvir a voz do Senhor, a esperar, meu Pai amado, o tempo necessário, o tempo, meu Deus, que for preciso para que o Senhor possa nos dar a resposta. Pode ser, meu Pai, que se eu orar hoje, o Senhor não vai me dar a resposta hoje. Pode ser que o Senhor não vai me dar a resposta amanhã e nem semana que vem. Mas me ensina, meu Pai, me ensina a cada dia a esperar a resposta que vem do Senhor. E que quando, meu Pai, essa resposta vier do Senhor, que eu possa ter a certeza de que a tua palavra ela é fiel para se cumprir em minha vida. Da mesma forma, meu Pai, que eu estou pedindo isso para mim, que o Senhor, meu Pai, possa fazer isso na vida do meu irmão, da minha irmã que está me assistindo nesse momento. Que nós possamos, ó Deus, esperar no Senhor, agradar, meu Deus, a cada dia em fazer a tua vontade, nos reanimar mais e mais no Senhor, em nome de Jesus, e que o teu nome possa ser glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. É a oração que nós fazemos e também te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um forte abraço e que Deus continue te abençoando rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz e até logo à noite, se Deus permitir.